Podemos confiar no texto bíblico? Estou fazendo essas perguntas no início da aula para aguçar a tua curiosidade, irmão. Podemos confiar no texto bíblico? Afinal de contas, com tantas versões de Bíblia, qual Bíblia é a mais confiável? Como decidir isso? Você vai ver isso na aula de hoje e também no podcast, agora neste sábado, dia 27, às 9 da manhã, com o professor Rafael Henrique, eu e ele lá. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é sobre versões de Bíblia. Qual é a mais confiável? Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é importante para nós. A paz de Cristo! Meus irmãos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira. É um prazer recebê-los aqui para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Se você não está inscrito ainda, eu já disse, digo de novo, inscreva-se e ative as notificações. Aqui na descrição do vídeo você encontra minhas redes sociais, tá? Pega aí Bíblia, revista, papel, caneta para fazer anotações. Enquanto você faz isso, olha aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu WhatsApp, tem um link aqui para ministrações. Você fala comigo e agenda, será um prazer atender a sua igreja no ano 2024, para cultuarmos juntos e ministrarmos aí a palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 25, nesta sexta-feira, dia 26, nós ministramos em Jundiaí, na Adebrais, num luau lá de jovens, depois numa vigília em Vinhedo, e no sábado à noite, eu não lembro agora onde é que nós estaremos, no sábado à noite, mas estaremos ministrando também. Domingo à noite estaremos lá em Jundiaí, no sábado à noite estaremos em Sumaré, ministrando a palavra de Deus. Enfim, ore por nós, acompanhe-nos e será um prazer atender a sua igreja. Aqui você encontra o primeiro link para destravar o teu ministério como professor da escola dominical. É isso mesmo, é o treinamento Transforme Suas Aulas. Você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula, que é colocar a aula que você prepara dentro do tempo que você tem. Você vai aprender a aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula. E você também vai aprender como tornar a sua aula muito mais dinâmica, usando os 4 elementos em uma só aula. É isso mesmo. Você aprenderá os elementos da fala, da repetição, da anotação e também da discussão. Fala, repetição, anotação e discussão. Estes 4 elementos tornarão a tua aula muito mais dinâmica e levará os teus alunos de uma taxa de absorção do que você ensina de 20% para até 90% na sua aula. Isso é extraordinário. Por isso, adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Ótimo preço de lançamento, com descontaço ainda neste lançamento. É o primeiro link aqui, adquira já. Ao fazer isso, você patrocina o nosso trabalho, você ajuda o nosso canal e com certeza será bênção para vocês também. Vamos para a lição 4, então, na classe dos pré-adolescentes. A Bíblia, um livro infalível. Os Salmos 93, do 1 ao 5, é o texto desta aula. E a Bíblia diz, está em Marcos 13, 31. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Vivemos em um mundo complicado. Tudo muda o tempo todo e nada mais parece durável. As pessoas sentem falta de um porto seguro, confiável, que não muda. Os cristãos creem que a palavra de Deus é esse porto seguro. Não importa o quanto a sociedade mude, a palavra de Deus sempre será a mesma. Tá? Então, veja, isso já é contra a cultura mundana. A cultura mundana, ela muda toda hora, né? Então, a cultura mundana, ela é descartável, né? E isso incomoda muita gente. Por quê? Porque a Bíblia não é descartável, o ser humano não é descartável, os relacionamentos não são descartáveis, e a Bíblia nos chama a esta reflexão, né? Porque assim como as pessoas jogam um copo fora, jogam um celular fora, as pessoas às vezes jogam amizades fora, relacionamentos, jogam pessoas fora, né? Jogam a Bíblia fora, jogam Deus fora. E essa não é uma proposta saudável de vida.
Nós vamos aprender isso muito mais na aula de hoje. Bom, a Bíblia não falha, tá? O que significa ser infalível? De acordo com o dicionário, é algo ou alguém que não tem ou não comete erros, que não se engana nem se confunde. E também pode significar algo que não deixa de convencer. Assim é a palavra de Deus. Ela não contém engano algum, muito pelo contrário. É apta para converter aqueles que estão confundidos pela mentira do pecado, tá? Então, primeiro ponto, qualquer pessoa que queira lhe dizer que há algo errado na Bíblia, que há alguma inverdade na Bíblia, que há alguma contradição na Bíblia, a contradição está na mente dessa pessoa, não na palavra de Deus. A palavra de Deus se cumpre. Uma das provas da infalibilidade da Bíblia é o cumprimento das profecias. As profecias bíblicas que se cumpriram e as inúmeras promessas bíblicas experimentadas por crentes ao longo da história servem de testemunho palpável de que estamos diante de um livro singular, especial, solidificando a ideia de infalibilidade da Bíblia. Tudo que a Bíblia diz se cumpre, tudo que promete realiza-se, tudo que prevê acontece, tá? Então nós vemos aí o cumprimento das profecias bíblicas, o derramamento do Espírito Santo, que nós vivemos até os dias de hoje, com pessoas sendo batizadas todos os dias com o Espírito Santo, a cura de pessoas, salvação de almas, e de uma forma negativa também, a crescente apostasia no mundo, que para mim é um dos maiores sinais da preeminência da volta de Jesus. A própria Escritura afirma sua infalibilidade. Muitas passagens bíblicas confirmam que a Bíblia é infalível. As palavras de Jesus transmitidas por Marcos não deixam dúvidas. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre, tá? Então, a palavra de Deus, ela é a verdade e a Bíblia é infalível. Ela não falha, tá? Tudo que está acontecendo no mundo, todas as decisões erradas dos homens, tudo isso já está previsto na palavra de Deus para os tempos que nós estaremos vivendo. A Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por isso que você vê o amor de muitas pessoas a Deus se esfriando, a família, a pai, a mãe, a filhos se esfriando. Cada vez mais nós vemos uma crescente onda de terror tomando conta de pessoas, tomando conta do mundo, com as pessoas com menos amor no coração, certo? Tudo isso é sinal do que a Bíblia já previa para os últimos dias próximos ao arrebatamento. Então, uma das provas de que a Bíblia é infalível é o cumprimento de suas profecias, e a própria Escritura confirma que ela é infalível. Bom, a Bíblia não contém erros. Na escola, quando estamos aprendendo a escrever, geralmente temos dúvida em relação à escrita de determinadas palavras. Há muitas palavras na língua portuguesa que se escrevem do mesmo jeito, porém o significado é completamente diferente, tá? Então a gente precisa entender que a Bíblia não contém erros. A Bíblia não induz a erro, tá? Uma prova de que a Bíblia não contém erros é o fato de que ela jamais ensinará alguém a praticar coisas erradas. Interessante que viralizou um corte de um podcast onde uma pessoa fala assim, ela pergunta para o entrevistador, fala assim: você tem religião? O cara fala assim: não, eu não tenho nenhuma religião. Aí ele fala assim: mas mentir para você não tem nenhuma religião, nenhum Deus, nada, beleza. Mentir para você é certo ou errado? O rapaz fala para ele: é errado. Roubar, uma coisa boa ou ruim? Ruim, né? E ele fala assim: interessante, você não tem religião, você não tem a Bíblia como seu padrão, mas você usa como padrão para estabelecer o que é certo, errado, bom ou ruim a partir da palavra de Deus. Entende? Então, não tem como você ter uma ideia de certo ou errado, de mal e bem, senão a partir da palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra de Deus que define o que é certo e o que é errado. É por isso que em muitos tribunais usa-se a Bíblia. A Bíblia é usada, inclusive, para juramento de muitos presidentes, né? Isso está sendo tirado de muitos países, de muitas repartições públicas. Por quê? Porque a Bíblia é verdade absoluta. E os homens não amam a verdade da palavra de Deus. Uma outra coisa, a Bíblia não induz a erro. Então eu falei na aula passada, vou relembrar nessa aula, inclusive eu não sei o que aconteceu, porque eu gravei a aula passada, mas eu estou com um probleminha aqui no notebook, e por conta disso eu acabei não postando ela. Peço desculpas aí aos irmãos que me chamaram depois no WhatsApp, lá no Instagram: cadê a aula? Você não postou a aula? Mas eu gravei a aula. Quando eu fui ver, não sei o que eu fiz com essa aula. Mas eu falei que
a Bíblia não induz a erro, tá? Mas ela tem registros de erros, né? Agora, a Bíblia não induz e não inspirou, por exemplo, Davi a adulterar com Batseba. O que você tem ali é a inspiração da escrita, da anotação daquele fato, porque a Bíblia também é imparcial, entende? Mas a Bíblia não induz a erro. Deus não inspirou Davi para pecar para poder registrar na Bíblia. Deus não inspirou Saul se rebelar, Sansão ser desobediente. Não. A inspiração está no registro do erro e não no erro em si, né? Então, Judas não foi inspirado por Deus a trair Jesus. Inspirado foi o registro de que Jesus foi traído por Judas. É Judas que escolheu trair Jesus. Então a Bíblia não contém erros. Por quê? Porque definitivamente ela é a palavra de Deus. Tá? Tem um professor que ele fala que os escritos, eu acho que de Platão, deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa parecida com essa informação aqui, escritos que são tidos como, não é, como verdade e tal, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui uma informação. Ó. Não é quantas. Deixa eu colocar aqui uma informação. Ó. Bom, os escritos de Platão, eles têm tipo menos de 100 que foram feitas cópias e cópias e cópias e que são considerados verdade para aqueles que acreditam. O texto bíblico tem mais de 5.000 cópias. No entanto, todos eles coerentes entre si. Então, a Bíblia definitivamente ela é a palavra de Deus. Eu vou falar neste sábado, dia 27, com o professor Rafael Henrique, um professor de teologia, um professor de seminário aqui em Campinas, e a primeira pergunta vai ser essa: como escolher uma Bíblia entre tantas versões que existem? Que critérios que a gente vai usar, né? Eu, particularmente, hoje estou usando a lindíssima King James 1611. Né? Fui treinado com a Almeida, eu acho que era Almeida corrigida, não era nem revista ainda. Né? Na verdade, acho que as primeiras eram João Ferreira de Almeida. Depois que começou Almeida revista, Almeida corrigida, Almeida revista corrigida. Agora tem Almeida revista atualizada, Nova Almeida atualizada. Eu não tenho nenhuma das duas, mas eu não tenho nenhuma das duas. Né? Então, como que a gente entra nessa questão de versões aí? Por quê? Porque hoje tem umas versões de Bíblias muito malucas. E muitas vezes, para a meninada, essa Biblinha, é preciso ter cuidado. Tá? Bom, a Bíblia é suficiente. Esse tópico é interessantíssimo. Inclusive, eu vou gravar um treinamento para você que precisa pregar para a juventude na igreja, e a gente vai falar aqui sobre isso. Fica atento, irmãos, tem coisas do céu chegando para vocês. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. E não se esqueça do treinamento Transforme Suas Aulas. A Bíblia é suficiente. O pré-adolescente está crescendo emocionalmente, fisicamente e intelectualmente também. Na escola, os temas estudados estão cada vez mais complexos, exigindo um pensamento cada vez mais reflexivo e questionador da realidade. Embora seja importante para que você desenvolva a inteligência e adquira mais conhecimento, tornar-se alguém culto não significa que você tenha que abandonar a fé. Saiba que a ciência dos homens, por mais avançada que esteja, nunca vai superar a sabedoria de Deus. Tá? Então, a Bíblia é suficiente para ensinar. Durante um tempo, a tradição da igreja foi colocada acima das escrituras, ou seja, determinadas doutrinas e práticas encontradas na igreja não eram orientadas pelos textos sagrados, e sim pela tradição. No entanto, a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de nenhuma outra revelação. Então, primeiro, a Bíblia é suficiente. Tá? Eu até gravei um material hoje, mas que eu vou transformar num vídeo legal, que é
A Bíblia é suficiente. Então, qual é o segredo na pregação? A Bíblia é suficiente. Eu não permito, enquanto prego, que nada se torne mais relevante do que o texto bíblico. Nada. É por isso que eu não me preocupo em citar historiadores, eu não me preocupo em citar filósofos. Às vezes as pessoas citam filósofos ateus, que na maioria são, na pregação. Você está de brincadeira. Então tem gente que ele usa o texto bíblico só para iniciar a pregação. Depois, ele desaparece do texto bíblico e nunca mais volta para ele. Porque ele vai começar a citar testemunho pessoal, ele vai começar a citar historiador, ele vai começar a citar filósofo, e ele vai recheando aquela pregação dele. E a pregação que era para ser uma pregação vira palestra. Porque de Bíblia não tem nada. De Bíblia não tem nada. Então, o texto bíblico é suficiente. Nem o meu testemunho pessoal salva ninguém. É a Bíblia, é a palavra, é o Evangelho de Cristo. Então a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de outra revelação, né? Hoje em dia, com a internet, tem surgido muitos charlatões aí, que estão enganando muitos, mas só engana quem não ama a palavra de Deus. Quem não ama a palavra de Deus, você viu o que o profeta falou? Está na Bíblia, irmão. Nada que um profeta falar para mim hoje vai me impressionar, ou me impressionar mais do que o texto bíblico. A Bíblia é suficiente e tudo está declarado na palavra de Deus. Nós não precisamos de outra revelação. Deus pode usar e Deus usa, mas não como muitos têm se levantado por aí. Então nós precisamos tomar muito cuidado e ter a Bíblia com o maior apreço possível, com o maior amor possível, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.